Shalom, vamos dar sequência com o segundo princípio. Assim como no primeiro vamos ler o texto como está organizado no Sidur, depois vamos traduzir e explicar. Está dizendo o seguinte: Animamin bemunah shlema, eu acredito com fé completa, ou seja, plenamente, Shaboreit barach shemo, que Deus, Yahid, ele é único, Ve'en yachidut kamou, e não tem único como ele, Beshum panim, de nenhuma forma, Ve'u levado Elokeinu, e ele somente é o nosso Deus, Hayah Ove Veye, foi, é e será. Ou seja, em resumo, que Deus, ele é único e não tem unicidade como ele, de nenhuma maneira, e ele somente é o nosso Deus, foi, é e será. Podemos dividir esse princípio em 4 partes. A primeira parte, que ele é único, Yahid, Deus é único. Aqui a intenção, único não quer dizer que ele tem 1, 2, 3, ele é o primeiro. Não é essa a intenção. Único é uma realidade. Único, ele preenche toda a realidade. Ele é único, não tem nada, nenhuma força, nenhum poder além dele. Isso é a unicidade de Hashem. Ele é único, uma realidade de unicidade. Portanto, essa realidade não deixa espaço para uma outra fonte de poder, para um outro poder independente. Então vem a segunda parte que fala que ele é único e não tem unicidade como ele, não tem outro poder além dele, uma vez que único, como falamos, não é um número 1, e sim uma realidade única que não tem espaço para nada além dele. Portanto, não tem outro único como ele, porque não tem espaço. Poderíamos pensar, tem um Deus, mas talvez tem outro Deus também tão poderoso. A resposta é que não tem como existir outro Deus, uma vez que ele é único e ele ocupa já toda a existência. É uma realidade de unicidade. Uma vez que não tem espaço, a realidade não deixa espaço para outra existência, então não tem como ter outro poder além de Deus. Então aí vem a preparação para a terceira parte, que está dizendo Ve'u levado Elokeinu, ele somente é o nosso Deus, ele sozinho, somente ele é nosso Deus, uma vez que não tem espaço para outro poder. E uma pessoa que é a origem, a falta de fé nesse princípio gera a origem da idolatria, porque se ele deixa espaço para outro poder, quem entra nesse poder é o outro Deus. Como falam os idólatras, tem o Deus do bem, tem o Deus do mal, e tem uma briga. Isso tudo é a origem, a falha nesse princípio, a falta de emuná nesse princípio gerou a origem da idolatria, uma vez que Deus é único e não tem espaço para outro poder, não tem outro único como ele. Portanto, somente ele é nosso Deus, e não tem possibilidade de ter um outro poder além dele. Toda essa ideia do bem e do mal foi muito deturpada. Na verdade, o bem e o mal é só no mundo, do cenário para o bem e do mal, para a gente ter o livre-arbítrio. Não é uma briga na origem de poder, porque Deus criou o cenário do bem e do mal. Seria como um diretor de um filme que ele contrata um ator para fazer o papel do vilão e um papel do herói. Mas quem dirige o filme é o diretor. Ele precisa do vilão para dar emoção no filme, para poder ter objetivo na história, para as pessoas gostarem do filme, para ter um motivo de ver o filme. Tem que ter o bem, tem que ter o mal. A mesma coisa como uma parábola. Deus criou o mundo com objetivo e ele dirige esse objetivo. Para esse objetivo tem que ter o bem, tem que ter o mal, para ter um cenário. Quando Deus deseja que o mal, quando ele vai, Bezerra Hashem, em breve, tirar totalmente o mal do mundo, ele não vai ter uma briga com o mal, simplesmente ele não quer mais o mal desaparece. Não existe uma briga de Deus com o mal. A briga do bem e do mal é só no cenário que nós fazemos o bem ou o mal, damos força para o bem ou para o mal, para crescer ou diminuir dentro desse cenário que nós vivemos. Porém, Deus está além disso tudo, porque não existe existência além dele. Olha aqui, esse princípio é a origem
da idolatria, para quem não segue esse princípio, ele é único. Ou seja, uma realidade que ocupa toda a existência. Não tem único como ele, porque não tem espaço para outra existência além dele, de outro poder independente. Portanto, somente ele é nosso Deus. E não se engane, tem pessoas que vão fazer pactos com outras forças, é tudo dentro de um cenário deturpado que ele acha que está conquistando poder, porque está fazendo pacto com forças que estão presas nesse cenário, mas ele fica preso também junto a essas forças nesse cenário. Então isso é idolatria, isso a pessoa se relaciona com outro poder além de Deus. Vemos que nesse princípio é muito importante aqui esse ponto, que é a origem, quem falha nesse princípio está abrindo espaço para a idolatria, além de estar falhando com a formação da essência, como vimos na introdução dessas aulas. Agora, a última parte desse princípio termina o seguinte: Ayah Oveveye, ele foi, ele é e ele será. Diferente do primeiro princípio que nós fazemos, que falamos que ele faz, ele fez e ele fará, que é em relação às ações de Hashem, aqui se trata de Hashem. Ele foi, ele é e ele será. O que isso vem nos dizer aqui, nesse princípio? Vemos que ele é único, que não tem nenhuma unicidade além dele, que não tem espaço. Ele é o único Deus, porque não tem outro poder além dele. Quem serve outro poder é a idolatria. E ele foi, ele é, ele será, querendo dizer que toda essa criação, na verdade, não modificou em absoluto Deus em essência. Ele foi, ele é e será, ele nunca modifica, ele sempre ocupa toda a existência, e toda essa criação foi uma criação para os criados, para as criaturas, e não para ele. Para ele continua sendo a mesma existência única, desde o início, no meio e no final, não existe o tempo. Ele foi, ele é, ele será, e não modificou em absoluto com a criação. Toda a criação que deu esse cenário que eu coloquei foi para os criados, foi para os seres humanos passarem na prova ou não, Deus nos livre, e assim conquistar os méritos para o mundo vindouro. Então, completa de maneira perfeita. Então, ele é único, não tem espaço para outro, e todo espaço que a pessoa falha com isso, ele deixa o espaço para a idolatria. Cuidado, somente a ele nós temos que servir. E saiba que em relação a ele, toda essa criação não muda na essência dele, é só para criar um cenário. Ele continua sendo o que ele foi, o que ele é, o que ele será, e ele sempre ocupa essa posição de realidade única na criação, que não deixa nenhum espaço para nenhum poder além dele. Até a próxima, tudo de bom.